Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quinta-feira, dia 15 de agosto, metade do mês aí. Estamos chegando aí no final do ano, né, minha gente? Não somente no final de semana. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi, para comandar mais uma edição com notícias, hoje de política e também de polícia, minha gente. E vocês são nossos convidados a participar conosco. Envie seu comentário, sua sugestão de matéria ou de entrevista, suas análises pessoais também sobre o que a gente estiver falando aqui para o 999715300 e também a seção de comentários do canal da Folha no YouTube está aberta para você contribuir conosco aqui com comentários. Minha gente, é o seguinte, hoje temos notícias que vêm lá da Assembleia Legislativa de Roraima, em que um deputado está pedindo intervenção estadual em um município do interior do estado de Roraima por conta de obras inacabadas, depois desse município ter recebido mais de 100 milhões de reais, majoritariamente em recursos federais. Daqui a pouco a gente repercute essa notícia. Temos também pelo menos 3 notícias policiais aqui, incluindo uma briga por cerveja que terminou com um homem esfaqueado. Teve também uma quadrilha que praticava roubos em Boa Vista, que foi presa, e um menor de idade foi apreendido. E ainda o caso do vaqueiro que estava sendo procurado por estupro de vulnerável no Pará, que acabou sendo preso aqui no município de Bonfim. Né? Vocês que estão em Bonfim aí, 94.7 MHz, aproveitar esse momento para agradecer a companhia de vocês também. Então, deixa eu anunciar a presença aqui do nosso podcast da Marília Mesquita, quase todos os dias aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação, aqui pela 100.3, pelo nosso canal no YouTube, pela Rádio de Bonfim. É sempre Exatamente. Um prazer participar do Papo de Redação, Lucas. Daqui a pouco a Marília vai trazer essas notícias mais quentes aí de polícia, né, que a gente noticiou nessas últimas horas aqui no Grupo Folha. Mas vamos começar por outro assunto quente, né, gente? A política está fervendo, época de campanha eleitoral, é muito comum que haja certas denúncias, certos embates entre grupos políticos. Hoje, por exemplo, o embate veio da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. O deputado estadual Renato Silva, do Podemos, anunciou que vai apresentar até a próxima semana à Assembleia Legislativa um pedido de intervenção estadual na Prefeitura de São Luís por causa de obras inacabadas na cidade do sul do estado. Nesse mesmo contexto, o parlamentar revelou que desistiu de apoiar a candidatura de Paula Batista, que é do partido dele, o Podemos, para a Prefeitura de Rorainópolis, que é uma cidade vizinha de São Luís. Em São Luís, inclusive, é onde o marido da Paula Batista, o James Batista, é o atual prefeito. E a gente questionou aqui o Renato Silva se ele manteria a Paula como candidata, e ele respondeu o seguinte, porque o Renato Silva, vale ressaltar que ele é o presidente estadual do Podemos, né? E ele disse que não tem mais como impedi-la, né? Até porque o nome da Paula Batista já foi enviado, já foi até registrado na Justiça Eleitoral para poder concorrer em 2024. Nós também procuramos o casal Batista a respeito desse discurso na tribuna que ele fez hoje, né? Que já eu vou detalhar um pouco mais. E o casal Batista disse o seguinte, disse respeitar a posição divergente, que não se intimida com a pressão do sistema, segundo ele, abre aspas, né, entre aspas, e que todas as obras estão em fase final de conclusão para serem entregues na primeira semana de setembro. E aí, abre aspas e fecha aspas, para o casal Batista, calaremos a boca dos que lutam contra quem trabalha. O assunto veio à tona em discurso na tribuna, em que o Renato Silva sugeriu a criação de uma comissão especial para investigar o uso de mais de 100 milhões de reais, majoritariamente federais, em obras inacabadas em São Luís. Ele citou, por exemplo, o portal de entrada da cidade, com custo estimado aí em mais de 2 milhões de reais, em que o prazo de entrega estava previsto para outubro de 2022. Também citou a construção do Parque de Vaquejada, em quase 14 milhões de reais, é uma obra parada desde maio deste ano, e as centenas de casas populares, que representam apenas 1% dos 109 milhões de reais repassados
ao município por meio de emendas parlamentares. Renato também considerou que a cidade, embora a menor e menos populosa do estado de Roraima, foi a campeã em repasses financeiros do Congresso Nacional, com quase 4.000% acima da média nacional per capita. Ele revelou ainda que trabalha na elaboração de um relatório a ser encaminhado à Polícia Federal e aos órgãos de fiscalização aqui do estado, né, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, né, os poderes constituídos do estado, para investigar essa situação, né? E lembrou até do sumiço de contratos da prefeitura que foram constatados aí. Esse sumiço foi constatado por meio de uma diligência recente do Ministério Público de Contas lá na Prefeitura de São Luís. Eu vou ler a nota completa do Casal Batista a respeito desse assunto. Vou abrir aspas para o Casal Batista. Respeitamos o pensamento divergente. O período eleitoral promove posicionamentos exacerbados. Nós mantemos a serenidade e o foco no trabalho. Há um projeto maravilhoso de libertação de Rorainópolis. Estamos lutando contra o sistema. Os poderosos estão incomodados e desesperados porque entenderam que o povo de Rorainópolis acordou e vai buscar a libertação no dia 6 de outubro. Não aceitamos cabresto, só nos ajoelhamos diante de Deus e isso a gente já faz todos os dias. Homem nenhum nos intimida. As obras todas estão em fase final de conclusão, serão entregues na primeira semana de setembro e calaremos a boca dos que lutam contra quem trabalha. Temos buscado o apoio do povo, é para o povo e pelo povo que nós lutamos, fecha aspas para o Casal Batista. Então, muita polêmica aí por vir certamente nesses próximos dias. Amanhã, inclusive, começa o período da campanha eleitoral e a gente vai estar de olho certamente aqui no Grupo Folha. Você fica convidado para acompanhar a nossa cobertura. E, enquanto isso, a gente aqui tem notícias de polícia, né? Marília, fala pra gente aqui sobre esse caso, primeiramente, dessa briga por cerveja que terminou com um homem esfaqueado, né? A gente, de certa forma, é uma situação inusitada que às vezes a gente ri, mas que é um assunto evidentemente muito sério. Lucas, a cerveja ela é conhecida aí como suco do caos e ela fazendo jus aí a esse apelidinho. E foi uma confusão aí por causa de cerveja que terminou com um homem esfaqueado em um bar no bairro Nova Cidade nessa quarta-feira, dia 14. Um dos envolvidos, o CAMC, de 31 anos, ele contou aos policiais do 2º Batalhão que foi até o bar onde já se encontrava o WBP, de 46 anos. Ele comprou uma cerveja e dividiu com o homem. Em determinado momento, iniciou uma discussão, pois o WPB ele estava bebendo muito rápido a cerveja e começou a xingar o CAMC, que se levantou e foi tirar a satisfação. Aí o WBP, ele colocou a mão no rosto do outro envolvido, empurrou, puxou uma faca caseira da cintura e foi em direção aí ao parceiro dele, que para se defender conseguiu imobilizar o agressor, que acabou sendo atingido nas nádegas e na perna esquerda com a própria faca. Após o esfaqueamento, o outro homem, né, o CAMC, ele jogou a faca no chão e saiu do local, mas depois ele retornou até a chegada da polícia. Já o homem que foi esfaqueado, ele contestou e disse que a versão dada era mentirosa, mas ele não soube relatar o que havia acontecido. Ele disse apenas que o homem partiu para cima dele com a faca e o esfaqueou. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e prestou os primeiros socorros e, depois de estabilizar a vítima, a encaminhou ao pronto atendimento Cosme Silva, onde essa vítima recebeu aí todo o atendimento médico e depois da alta hospitalar, os dois envolvidos foram detidos e apresentados na central de flagrantes para contar essa história direitinho para o delegado. Gente, quando a cerveja se mistura, o álcool se mistura com uma mente que muitas das vezes não tem autocontrole, né? Dá nisso, né? Dá confusão, dá esfaqueamento, dá problema, né? É o tal do todinho, né, Marília? É, o suco do caos. É, o suco do caos. E falar em caos, Marília, uma quadrilha que praticava roubos em Boa Vista foi presa e um menor de idade foi apreendido, né?
Isso, Lucas. Foi um grupo de 4 suspeitos de realizar uma série de roubos em Boa Vista, que foi presa na noite dessa quarta-feira, também dia 14, lá no bairro Laura Moreira. A ação ela foi realizada aí por uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar, ou seja, o 2º Batalhão tendo bastante trabalho. Sim, muito. E aí resultou na prisão de 3 homens e na apreensão de um menor de idade. E além disso, foram recuperados aí vários objetos roubados e apreendidas armas de fogo. A PM ela foi acionada após uma das vítimas relatar que havia sido assaltada em frente à própria residência por 4 homens armados que estavam em um veículo Ford Ka de cor branca. Com base nas informações fornecidas, os policiais localizaram o carro no bairro Nova Cidade, onde estavam 5 pessoas dentro. Durante a abordagem, 4 dos suspeitos fugiram para dentro de uma residência, mas o motorista do veículo, identificado como ASS, de 26 anos, foi detido no local. No interior da residência, os policiais prenderam mais 3 envolvidos, que é o GMOS, de 24 anos, o DPN, de 22, e o menor de idade TRS, de apenas 17 anos. Com eles, os policiais encontraram 6 aparelhos celulares, uma arma de fogo calibre 22 e um simulacro de arma de fogo. E os suspeitos, eles confessaram a participação nos crimes e revelaram que o veículo havia sido alugado para praticar os roubos que ocorriam desde o dia 9 de agosto. Na delegacia, 3 das vítimas compareceram para identificar os suspeitos e reconheceram os objetos apreendidos. E aí, diante de todas essas evidências, os infratores foram presos em flagrante por roubo, formação de quadrilha e corrupção de menores. Todos os detidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde permanecerão aí à disposição da Justiça para responder pelos crimes. Dando trabalho para as autoridades, para a polícia e também para Marília Mesquita, que quando pega uma informação tão grande, um relato, um roteiro de um problema como esse, tão sério, né, um crime, né, de quadrilha, formação de quadrilha, dá trabalho, né, Marília? Quando a gente, para poder filtrar as informações, a gente colocar as informações mais importantes lá em cima, embaixo, né? Para entender também, Porque pois são vários pontos, prende num bairro, aí foge, vai não sei pra onde. Então, assim, dá um trabalhinho, mas pelo menos uma quadrilha, menos 4 bandidos fora das ruas. Um adolescente de 17 anos, por favor, meu querido, vai estudar. Negócio de estar roubando, isso não dá futuro para ninguém. Mas que bom, né, que a PM foi lá, fez o seu trabalho e conseguiu prender esses 4 bandidos em tempo recorde, né? Bem rápido. É só esperar que a justiça também mantenha presos, né? Porque a gente está há muito tempo desesperançoso pela justiça e também pelas atuais leis do nosso país, que é um sistema de soltar as pessoas, né? A audiência de custódia, evidentemente, tem o seu poder social, sua importância social, mas muitas das vezes acaba fazendo um desserviço para o Brasil. Você não concorda comigo, Marília? Exatamente. A gente sabe da importância da audiência de custódia, entendemos que várias pessoas já foram presas inocentes, ficaram tempo na cadeia. Só que também tem aqueles ali que, né, já são reincidentes no crime, confessam muitas vezes um crime. E tem uns também que só de olhar a gente já vê que tem cara de bandido. Então, muitas vezes essas pessoas acabam saindo na audiência de custódia, volta a cometer crimes, vai para a audiência de custódia, é liberado. Então, assim, a gente pede que seja revisto aí todo o relato, que seja feita uma apuração bem completa para que essas pessoas elas paguem por esse crime que só quem já foi assaltado sabe o terror que é. Ainda mais com arma de fogo, enfim. Então, que a justiça ela seja feita porque a polícia, né, a PM fez a sua parte, que foi de recolher os bandidos da rua. Agora cabe à justiça deixar eles lá no Castelinho de Pedra
para que reflitam e pensem sobre esse comportamento de criminoso que não leva a lugar nenhum, a não ser a cadeia e o cemitério, né? Em alguns casos, com certeza. Só uma nota de rodapé, gente. A audiência de custódia é esse procedimento judicial em que o juiz decide se a prisão foi legal ou não. Não analisa em nenhum momento o mérito da questão em que o cara está sendo acusado, né? Vale ressaltar isso para a gente poder não produzir mais desinformação sobre a audiência de custódia, né? A gente sabe da importância da audiência de custódia para garantir a justiça, né, no nosso país, porque é um procedimento que realmente tem que analisar se foi legal a prisão, né? E tudo mais, né, gente? A gente vamos acompanhar e desejar com que o nosso país possa olhar com mais... a nossa classe política possa realmente fazer uma reforma geral dos nossos códigos e também na nossa justiça. E para finalizar, Marília, tem aqui o caso de um vaqueiro procurado por estupro de vulnerável no Pará, acabou sendo preso aqui no interior de Roraima, no município de Bonfim, né? Isso, é um vaqueiro de 27 anos que estava com o mandado de prisão em aberto pelo estado do Pará por estupro de vulnerável e aí, como você disse, ele foi preso no município de Bonfim. Ele foi detido por uma guarnição da Polícia Militar em uma fazenda nessa terça-feira, dia 13, e a Polícia Civil de Roraima cumpriu o mandado. O procedimento foi formalizado pelo delegado titular de Bonfim, Hugo Cárdias, e, segundo ele, a prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o homem identificado como Fabrício Tinoco da Silva, ele estava foragido e foi capturado enquanto trabalhava em uma fazenda localizada na vicinal do Tucano. Ainda conforme o delegado, após uma denúncia anônima, a equipe da PM efetuou as diligências e localizou o investigado. Ele não resistiu à prisão e na delegacia foi formalizada a documentação da prisão. O Fabrício ele foi apresentado na audiência de custódia. E é isso, Marília. Desejar a você um excelente quase final de semana. Hoje é quinta-feira, estamos emendando aí praticamente o final de semana. Esperamos que tragam aí boas notícias pra gente, né? Não tá sendo fácil ultimamente. Lucas, que seja um final de semana aí tranquilo, que as notícias que a gente tenha não sejam tão ruins, porque final de semana a gente sempre espera o pior, essa é a verdade, porque as pessoas geralmente estão em casa fazendo consumo de bebida alcoólica, e aí dá a louca, todo mundo droga, né? quer morrer, matar, e aí acaba que a gente fica um pouquinho, né, trabalhando um pouquinho a mais, mas faz parte do nosso serviço, né? Quero mandar um beijo pra dona Marlene, que eu tô devendo. Um beijo, dona Marlene. Não esqueci da senhora, viu? E pra todo mundo que tá nos ouvindo. Beijo pra dona Marlene, pra todo mundo. E agradecer demais a sua participação aqui, Marília. Até uma próxima. Tchau, Lucas. Tchau pra você e até a próxima. E é isso, minha gente. Agradecer demais em nome do Fabiano Lopes. Agradeço a toda a equipe que colocou o nosso podcast para funcionar no dia de hoje. E a você que está ouvindo a gente de qualquer lugar desse mundo, porque a gente está na fronteira, na verdade, sem fronteiras aí na nossa internet. Agradecer demais a sua companhia. Eu sou o Lucas Luquezzi. Aproveito para pedir que você siga as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Folha BV. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook, no YouTube e a minha rede social pessoal no Instagram, @LucasLuquezzi, LuCKEZE. Muito obrigado, minha gente. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser, com as principais notícias das últimas horas.